destes pontos certamente serão familiares para vocês. Muitas das coisas que nós vamos abordar, vocês já têm uma ideia, uma noção, e basicamente é aquilo que vocês trabalham atualmente. O terceiro ponto é um ponto, se calhar, um bocadinho mais inovador, que nós ainda não abordamos tanto aqui nos nossos webinars. Flávia. Sim, sim. Está a fazer eco, muito eco. Ok, está a acontecer a todas as pessoas? Não sei. A nós está, não sei. Do nosso lado, não. Portanto, vais ter o micro ligado como não está aqui. Horrorosamente. Deixa-me só, porque eu acho que aqui é. Vocês aí na obra social têm mais do que um computador ligado ao mesmo tempo, perto um do outro? Então desliguem os microfones todos, porque pode ser isso. Está ok desta vez? Podemos continuar? Eu vou assumir que sim, eu vou assumir que temos o problema resolvido. Estava eu aqui a dizer que então o nosso terceiro ponto talvez seja um ponto na qual vocês não estão tão familiarizados e por isso eu estou a aceitar todas as vossas discussões, as vossas dúvidas e os vossos pontos de vista sobre este tema. Portanto, começando aqui com o nosso primeiro ponto, acesso à tecnologia. E começamos então, se calhar, aqui pelo papel da tecnologia na sociedade em que estamos inseridos. Portanto, se nós pensarmos bem, a tecnologia está cada vez mais presente em várias áreas da nossa vida. Começando, por exemplo, aqui pela questão da educação. E por aquilo que nós estamos a fazer agora. Portanto, nós estamos neste momento a fazer aqui um webinar, uma partilha de conteúdo e de informação online, através da tecnologia. O mesmo acontece com todos os cursos à distância que agora existem e todas as plataformas de aprendizagem também que temos neste momento disponível. Para além disso, a comunicação também cada vez está mais virtual, seja através das redes sociais, de todas as mensagens, videochamadas que existem, todas estas formas de nos conectarmos com as pessoas cada vez mais estão, o que está na base é toda esta tecnologia que está à nossa volta. Outro grande ponto em que a tecnologia está neste momento a entrar tem a ver com a saúde. Nós vamos falar um bocadinho aqui sobre a telemedicina também. Vamos aguardar se calhar aqui pelo ponto 3 para desenvolver aqui esta parte, mas certamente todos nós já de alguma forma usufruímos desta saúde virtual, desta saúde tecnológica, seja através de, por exemplo, a marcação de uma consulta online, recebermos, por exemplo, os nossos exames através do nosso e-mail, são coisinhas pequeninas que neste momento já estão na vida de quase todos nós. Para além disso, temos o entretenimento. Quem é que não tem Facebook? Quem é que não tem Instagram? No sentido de passar aqui os tempos livres. E depois também temos aqui todas estas questões como a Netflix, em que nos permite ver aqui filmes, séries, música e todo este conteúdo que está disponível através da tecnologia. Passando aqui também até pela parte dos jogos eletrónicos, que quase todos nós temos um jogo que está instalado no nosso telemóvel e que também faz parte do nosso cotidiano em algum momento que seja livre para nós e que nos apeteça jogar, por exemplo, algum jogo online ou no telemóvel. Por último, mas não menos importante, temos os nossos serviços bancários. Se antigamente precisaríamos de ir ao banco para usufruir de grande parte destes serviços, atualmente com o nosso telemóvel nós conseguimos fazer quase tudo isto. Desde transações online, pagamentos através de telemóvel, acesso a serviços financeiros, tudo isso apenas na nossa aplicação do banco. E agora, temos aqui uma grande questão que é, isto acontece no geral ou apenas para uma parte desta sociedade? Dados indicam-nos, dados do INE de 2020, indicam-nos que as pessoas mais velhas estão muito abaixo da utilização da tecnologia se compararmos com as pessoas mais jovens. E isto estamos a falar da utilização de computador, do acesso à internet e da realização de compras online, por exemplo. Para vocês terem ideia,
em 2020, quando o estudo foi feito, apenas 6,3% da população com mais de 65 anos realizou compras online, comparando com os 60% dos jovens que já utilizam e já realizam compras online. E o mesmo acontece, por exemplo, com a questão da internet. Apenas 39% da população com mais de 65 anos utiliza a internet, comparado com, imaginem-se, só 98% dos jovens que utiliza a internet. Isto acontece porquê? Vocês certamente já têm uma ideia. De qualquer forma, vamos aqui abordar todas estas condicionantes. E acontece essencialmente porque estas pessoas não cresceram com a tecnologia como nós. Então existe este medo de danificar todos os aparelhos, seja um computador, seja um smartphone, seja um tablet. Para além disso, a realidade da população mais velha em Portugal é uma população que é caracterizada essencialmente por poucos recursos económicos. Então existe aqui uma falta de acesso a dispositivos e mesmo à internet. Para além disso, temos a dificuldade na compreensão de como funcionam e muitas vezes não temos aqui um suporte familiar ou na comunidade que apoie estas pessoas na utilização, pelo menos numa primeira fase. Tudo isto acaba por levar aqui a algumas frases relacionadas até um bocadinho com o idadismo, ou seja, isto é para os mais novos, ou eu não consigo, ou eu já sou muito velho para aprender. Agora, existem vantagens nesta utilização, ou seja, na utilização de tecnologias por parte das pessoas mais velhas? Eu acredito que sim e acho que todos aqui acreditam que sim. Se pensarmos, abre aqui portas para um mundo tecnológico. E o que é que isto significa? Significa que estas pessoas passam a ter acesso a uma vasta quantidade de informação e oportunidades de aprendizagem, ou seja, acaba por permitir esta aprendizagem ao longo da vida que a nossa Organização Mundial de Saúde também defende. Ou seja, permitem que se continuem a atualizar e a aprender sobre tópicos do seu interesse. A questão é que, ao dominar a tecnologia, as pessoas podem se sentir, para além de mais incluídas nesta sociedade, também se sintam mais incluídos nesta sociedade digital e possam participar ativamente em discussões e nas comunidades online que nós conhecemos, Facebook, Instagram, TikTok. Para além disso, acabam por ampliar também as suas relações sociais. E aqui temos sempre dois pontos. Ampliam as suas relações sociais pela questão até da aprendizagem. Portanto, se for uma pessoa mais jovem, por exemplo, a explicar e a apoiar nesta fase inicial a utilização das tecnologias, acabamos por ter aqui uma comunicação, uma conexão intergeracional e depois também por todas estas portas que são abertas para esta comunicação mais próxima com os familiares, com os amigos, com os vizinhos, muitos deles que às vezes até acabam por se afastar a nível geográfico e depois ficam mais próximos com a utilização aqui destas tecnologias que todos nós também utilizamos. Para além disso, acabam por estimular também então as capacidades cognitivas. Se estamos a aprender algo novo, só isso, por si só, acaba por estimular as nossas capacidades cognitivas. Se nós estamos a trabalhar, ou seja, se depois de nós aprendermos, se tivermos um jogo, uma sopa de letras, um jogo da memória que esteja instalado no equipamento que estamos a utilizar, estamos a estimular as nossas capacidades cognitivas. Isso acaba por nos ajudar a prevenir problemas, seja relacionados à nossa memória, à nossa cognição. Outro ponto muito importante é a questão da autonomia. Se pensarmos bem, com o uso das tecnologias, as pessoas mais velhas podem comunicar autonomamente, como já referimos anteriormente. O que é que acontece? Podem fazer compras online, podem agendar compromissos médicos se o conseguirem, podem pedir um transporte para uma consulta ou para uma atividade que têm que fazer, sem depender da ajuda de terceiros. Isto leva-nos aqui ao nosso último ponto, que é a questão da resgate de identidade e imagem enquanto sujeito ativo. O que é que isto significa? Estas pessoas podem adaptar-se ao mundo digital, que está em constante evolução, é verdade, mas o facto de irem acompanhando, nem que seja aos poucos, esta realidade, torna-os mais independentes e capazes de lidar com estes desafios da nossa vida, a vida moderna. E isso acaba por também
fazê-los sentir-se de alguma forma mais confiantes, tanto em relação à tecnologia como às capacidades que têm ainda presentes consigo. No entanto, existem dificuldades, ou pelo menos nós todos, acredito que nós todos já presenciamos algumas dificuldades, principalmente aqui na tecnologia convencional. Temos periféricos poucos naturais, se formos utilizar um computador, provavelmente nunca utilizaram um rato ou um teclado antes de se sentarem em frente a um computador. Temos quase sempre a necessidade de credenciais, ou seja, de um e-mail e de uma password para a maioria das ações que são realizadas na internet e fora da internet também. O hardware e software têm sempre poucas acessibilidades, seja, por exemplo, em algum comando de voz ou na possibilidade de aumentarmos o tamanho da letra. E depois outro ponto que não é de todo menos importante, que são as potenciais ameaças à segurança e à privacidade online. Isto acontece porquê? Quando as pessoas não têm um conhecimento profundo daquilo que estão a fazer, muitas vezes acabam por sofrer esta falta de segurança e esta falta de privacidade online. Mas, e há sempre um mas, nós acreditamos que não tem que ser sempre assim. E vocês também sabem que não tem que ser sempre assim. E é aqui que nós entramos no nosso segundo ponto, que consiste nas tecnologias adaptadas e na usabilidade. Tenho aqui dois termos, em primeiro lugar, para começarmos este ponto, que tem a ver com a inclusão digital e a literacia digital. E como eu preciso de beber um bocadinho de água, eu pedia para que a ajuda do público para primeiro perguntava-vos se conhecem estes termos, a inclusão digital e a literacia digital, e se me conseguem identificar o que é que cada um representa, o que é que cada um quer dizer. Temos aqui voluntários no público? Eu sei que posso contar sempre com vocês. Então, inclusão digital. A inclusão digital pretende garantir o acesso equitativo e significativo das pessoas às tecnologias digitais. Ponto. A literacia digital, por outro lado, compreende toda a capacidade de possuir as habilidades necessárias para usar essa mesma tecnologia de maneira eficaz e segura. Voltando aqui um bocadinho atrás, falamos aqui só aqui um ponto, aqui um bocadinho à parte, nas principais características das pessoas mais velhas. Então, quais são as principais características? Habitualmente temos problemas de visão associados, problemas auditivos, muitas vezes dificuldades cognitivas e a redução aqui da nossa agilidade, seja da motricidade fina, seja depois também da motricidade global. E aqui entra o hardware e o software da Seus Life, que eu também não vou demorar aqui muito, porque todos vocês já conhecem. O hardware Seus Life foi pensado com base nestes dois pressupostos que nós falamos anteriormente, por isso é que existe um ecrã de toque, ou seja, nada de periféricos pouco naturais como o rato e como o teclado. Existe um sensor de movimentos, que permite detectar todos os movimentos do utilizador. Um login simplificado, ou seja, não existe a necessidade daquelas credenciais que nós precisamos na tecnologia convencional. Uma adaptação ergonómica para todas as dificuldades e complicações físicas que possam existir. Um ecrã de grandes dimensões para colmatar todas estas questões da acuidade visual e depois os comandos de voz que também acabam por facilitar mesmo às vezes pessoas que não sabem ler. O software Seus Life está dividido neste momento em 6 grandes áreas. O social e comunicação, que vocês conhecem bem, a parte da estimulação cognitiva, que também certamente vos é familiar, estimulação física e entretenimento e multimédia. No entanto, neste momento também estamos a trabalhar aqui dois grandes pilares, que são neste momento muito mais trabalhados pelo nosso tablet, ou seja, não pelo computador Seus Life, mas mais pelo tablet Seus Life, e provavelmente muitos de vocês também já ouviram falar, que tem a ver com os serviços e com o cuidado remoto. Pensando aqui no nosso software Seus Life,
Aquilo que nós pretendemos é que seja uma navegação intuitiva, um design sempre centrado no utilizador final, e estas áreas são sempre separadas por cores para que sejam memorizadas mais facilmente. Os nossos botões são intuitivos, ou seja, são sempre pensados, todas as imagens, do tipo de letra, a própria cor é pensada desde raiz, para que seja de uma forma muito simples identificada com qualquer tipo de utilizador. Se repararem, qualquer pessoa que não consiga, por exemplo, ler esta legenda tem a possibilidade de associar o que é feito neste botão através do iconezinho ou através da própria imagem que está associada. O mesmo acontece aqui neste botão, ou seja, onde temos a cor vermelha, que habitualmente é associada aqui a uma ação negativa ou uma ação de paragem, e este mesmo botão, ele próprio tem aqui um sítio estratégico. Portanto, é um botão sempre visível, de fácil interpretação e acesso, ou seja, sempre no nosso canto superior esquerdo, para que seja sempre identificado de forma simples. Como eu disse anteriormente, menu simples. Ao estarmos no menu, escolhemos, por exemplo, uma categoria, neste caso escolhemos os jogos, e a partir daqui escolhemos a atividade que pretendemos e automaticamente estamos na atividade. Ou seja, 3, 4 toques no ecrã e fazemos qualquer ação no nosso sistema. Para além disso, temos sempre aqui o nosso apoio do nosso feedback visual e auditivo e as mensagens de verificação para as ações mais importantes que nós podemos ter no tablet e no computador se os leve. Entramos então aqui no nosso terceiro e último ponto. E aqui eu vou pedir mesmo a vossa ajuda, gostava mesmo muito de vos ouvir. É um tema que eventualmente já foi de alguma forma abordado em outros webinars, mas nós acreditamos que é realmente o futuro e gostávamos também de vos ouvir um bocadinho, se vocês concordam connosco, se têm as mesmas ideias, se partilham aqui de uma opinião diferente. Portanto, estejam à vontade mesmo para intervir e vai haver aqui certos momentos em que eu vou mesmo pedir para que vocês possam intervir e queria o vosso contributo. Começando já aqui. Aging in place. É um termo familiar? Alguns de vocês já ouviram este termo? Não. Ok. Não, temos aqui um não. Não, também. Ok. Não, é a primeira vez. Ok, certíssimo. Muito bem. Aging in place é um termo em inglês, claro está. No entanto, ele é facilmente traduzido para envelhecer em casa. E isto certamente já vos é de alguma forma familiar. E se pensarmos um bocadinho na realidade que nós temos atualmente, ou seja, na falta de vagas nas principais instituições em todo o país, o aging in place, o envelhecer em casa, cada vez é uma necessidade maior. Basta ter em conta a quantidade de pessoas mais velhas que existem e a perspectiva é que cada vez existam mais. Existe uma quantidade enorme de vantagens do envelhecer em casa. E se calhar se vos perguntar, qualquer um de vocês gostaria de envelhecer em casa. É uma realidade que está presente em quase todos nós, que a nossa casa é o nosso mundo e nós gostaríamos de envelhecer lá. E existe realmente uma quantidade de vantagens. Começando aqui, por aquela que eu já estava aqui a falar, que é o conforto familiar. Nossa casa é um ambiente acolhedor, ou seja, familiar, é onde nos sentimos muitas vezes confortáveis e seguros. E permanecer num lugar conhecido pode reduzir o nosso stress, muitas vezes associado a esta mudança para um ambiente desconhecido, como uma casa de repouso. Isso acaba por nos levar aqui a outra das grandes vantagens, que é a nossa qualidade de vida. Se nos reduz o stress, nossa qualidade de vida é maior. Estarmos aqui cercados pelos nossos pertences, muitas vezes pelos nossos animais de estimação e as nossas memórias, acaba por se traduzir aqui num bem-estar emocional que muitas vezes não é conseguido quando temos que nos mudar, por exemplo, para uma instituição. Para além disso, temos então aqui as nossas conexões sociais.
Se nós vivemos no sítio que vivemos durante toda a nossa vida, ou grande parte da nossa vida, provavelmente existe uma continuidade das relações, seja com os nossos amigos, com os nossos familiares e até com os nossos vizinhos. Para além disso, temos aqui o nosso sentimento de autonomia. Se nós envelhecemos em casa, nós podemos ter aqui um controle sobre a nossa vida diária que provavelmente não conseguimos numa instituição. Por exemplo, se nós já comemos a vida toda, se nós almoçamos a vida toda à 1 da tarde, nós podemos continuar a fazê-lo se estivermos em casa. No entanto, se estivermos numa instituição, se calhar vamos ter que começar a almoçar ao meio-dia. E o facto de termos esta autonomia, este poder de decisão, acaba também por contribuir aqui para esta qualidade de vida que temos acima. Para além disto, temos a personalização do cuidado. Muitas vezes, quando estamos numa instituição, aos poucos e poucos acabamos por perder todas as nossas, mesmo atividades que nós ainda estaríamos capazes de realizar, elas acabam por ser realizadas por nós, nem que seja aos poucos. E se estivermos em casa, todo este cuidado acaba por ser de alguma forma personalizado e adaptado às necessidades específicas de cada uma das pessoas. Neste caso, os cuidadores têm a oportunidade de se concentrar exclusivamente nas necessidades individuais e, para além disso, temos aqui uma possibilidade de aceder a serviços de apoio conforme as nossas necessidades, seja, por exemplo, assistência para qualquer tipo de atividade ou intenção de uma necessidade, seja para a entrega de refeições, para o transporte, para os serviços de cuidado de saúde em casa, ou seja, temos aqui sempre a possibilidade de personalizar aquilo que nos faz falta. Isso acaba por nos levar aqui ao nosso último ponto, que é a questão dos custos potencialmente menores. Não quer dizer que o sejam, eu acho que isto é importante nós também analisarmos as nossas circunstâncias individuais e a necessidade de cuidado, mas muitas vezes o ficar em casa acaba por representar aqui um custo menor para esta pessoa ou para a própria família. Mudando aqui um bocadinho o chip, sem o mudar, vou-vos perguntar, alguma vez vocês já usufruíram de um serviço online? Compras de uma loja de roupa, de um supermercado? Eu já. Ok, tirar um bilhete online. Acredito que todos nós, ou quase todos nós, já o fizemos. E, portanto, nós temos aqui, por exemplo, um conjunto de aplicações convencionais que para nós, de alguma forma, são mais ou menos intuitivas. Nós conseguimos chegar, por exemplo, à app do Continente e fazer umas compras online. Até provavelmente vocês todos, ou quase todos, tiveram essa experiência, se não for mais na altura da pandemia. Se tiveram Covid e se estiveram em quarentena, provavelmente usufruíram deste serviço. Eu falo por experiência própria. Agora, se pensarmos, por exemplo, numa fase final, ou seja, para usufruirmos de um serviço, normalmente temos que o pagar. Estamos a falar que existe uma quantidade absurda de formas de pagar esse serviço. E muitas vezes eu própria fico a olhar para isto e pensar de que forma é que eu posso pagar? Acaba por ser aqui um processo um pouco confuso. E agora aqui a questão que se impõe é esta: acreditam que todos conseguimos utilizar estas apps? Se calhar nós, melhor ou pior, conseguimos utilizar. Mas se calhar para uma pessoa mais velha que tem um conhecimento rudimentar daquilo que é tecnologia, talvez não. E aqui foi com base nestas ideias que a aplicação de serviços Shoes Life surgiu. E o que é isto da aplicação de serviços Shoes Life? É uma aplicação que neste momento está apenas disponível no tablet, principalmente para as pessoas que estão neste momento a envelhecer em casa, ou seja, que continuam na sua casa, tem aqui a possibilidade de ter uma quantidade de serviços que podem usufruir de forma muito simples através do seu tablet. Estes serviços, eles são personalizados na sua totalidade pela própria instituição, pela própria entidade, através de parcerias com, por exemplo, mercados locais, talhos locais, farmácias locais, e, para além disso, depois isto acaba por permitir um contacto direto com estes serviços destes parceiros. Ou seja, através de uma chamada, neste caso é uma chamada telefónica, a pessoa que está em casa tem a possibilidade de usufruir de uma forma muito simples desta quantidade de serviços que a entidade disponibiliza para ela usufruir.
Para além disso, temos então também estes serviços disponíveis para os cuidadores. Cuidadores, diga-se, familiares e amigos que estejam associados a esta pessoa. Vamos supor que a instituição tem disponível o serviço de transporte. Transporte, por exemplo, para consultas. O próprio cuidador, o próprio familiar, pode chegar à sua aplicação enquanto familiar e pedir este serviço para, por exemplo, o seu pai, que tem o tablet. Ou seja, não é obrigatório que seja o utilizador final a pedir este serviço. Pode ser um familiar ou um amigo que tenha essa capacidade. E agora falamos aqui de uma coisa também super importante e cada vez mais atual, que é e a saúde. Será que ela pode ser assegurada envelhecendo em casa? Já alguma vez ouviram falar em saúde digital? E eu para esta questão quero respostas. Não todos de uma vez. Através da teleconsulta. Ok, teleconsulta, boa. Obrigada, Ana. Podem também responder no chatzinho, não há problema. Pronto, temos aqui um exemplo da teleconsulta. Exatamente, a teleconsulta é um serviço da saúde digital. Para vocês terem ideia, a saúde digital pode ser muitas coisas. Eu trago aqui alguns exemplos, começando aqui pela parte da monitorização. O que é isto? É através de dispositivos. Temos tais... as receitas digitais. Exatamente. Obrigada. Eu não consigo identificar aqui o nome da colega. É Vera. Vera, boa. Temos também os exames para fazer. Exatamente. As análises, todo o tipo de exames, até mesmo cirurgias, conseguimos aceder na aplicação da Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Ainda bem que não sou eu a única a utilizar aqui a nossa aplicação do SNS. Então, como eu estava a dizer, temos a parte da monitorização, que é através de alguns dispositivos e sensores nós podermos monitorizar constantemente a saúde das pessoas mais velhas, ou seja, por exemplo, nós agora quase todos temos um relógio que nos diz, por exemplo, quantos batimentos cardíacos por minuto nós estamos a ter e todas as outras informações interessantes. E isto acaba por ser aqui esta parte da monitorização. E no caso de haver aqui alguma alteração, poder-me fornecer alertas em caso de emergência. Temos aquilo que vocês estavam a falar, ou seja, o acesso a informações médicas, ou seja, plataformas online, como a aplicação do SNS, que permitem que as pessoas acedam à informação sobre medicamentos, tratamentos, cuidados de saúde, capacitando estas pessoas para serem mais autónomas em relação à sua saúde. Telemedicina e a teleassistência, que é a capacidade, ou seja, se tivermos uma pessoa que tem dificuldades de mobilidade ou que vive, por exemplo, em áreas rurais, pode beneficiar desta telemedicina para realizar consultas com profissionais de saúde sem sair de casa. E temos a nossa última, não menos importante, que tem a ver com a estimulação cognitiva. Neste momento existem aplicações e jogos que estão projetados para ajudar a manter a mente ativa e estimular a cognição, mesmo em idades avançadas. Tudo isto faz parte da nossa saúde digital. Existe aqui uma quantidade de vantagens associadas, então, a esta saúde digital. Começando aqui, por exemplo, pela questão da acessibilidade e da mobilidade. E vamos traduzir isto aqui um bocadinho para as pessoas mais velhas. Portanto, pessoas mais velhas, especialmente aquelas que vivem em zonas remotas, acabam por enfrentar grandes desafios para viajar até hospitais ou mesmo centros de saúde. E acaba por resultar muitas vezes em atraso nos cuidados e nos próprios exames. E esta vantagem aqui da saúde digital é que permite que estes pacientes acedam a serviços médicos através de dispositivos eletrónicos, reduzindo assim a necessidade de deslocação física e aumentando a acessibilidade aos cuidados de saúde. Temos também aqui a questão dos custos e a economia de recursos. Isto aqui também é um assunto que lá está, teríamos aqui muito que falar sobre ele.
Portanto, estávamos a falar da primeira parte, que era pessoas, por exemplo, que vivem em sítios mais rurais ou de alguma forma remotos. E depois temos então aqui então, os custos e economia de recursos, por exemplo, relativamente às despesas de transporte. Os custos associados às viagens frequentes, por exemplo, para consultas ou tratamentos, podem efetivamente ser financeiramente pesados, especialmente às vezes para pessoas idosas com rendimentos limitados. E muitas vezes, nessas mesmas áreas remotas, existe uma escassez de profissionais de saúde, o que ainda dificulta mais o acesso a estes serviços. Muitas vezes nós ouvimos incentivos para que médicos e enfermeiros se desloquem, por exemplo, para o interior do país. Porquê? Porque existe uma grande falta de profissionais de saúde nessas áreas. E a saúde digital pode, de alguma forma, também ser aqui a solução, ou seja, a possibilidade de nós falarmos com um médico, por exemplo, que está em Lisboa, permite-nos ter, por exemplo, a possibilidade. Vamos supor que eu tenho aqui um problema. Tenho um problema. Tenho um problema. Vamos supor que tenho um problema de sistema digestivo. Eu tenho a possibilidade de encontrar um médico especializado nessa área, sem ter que esperar, por exemplo, um mês para ter esse médico específico na minha área de residência. Eu posso aceder de forma muito simples, através da saúde digital, a esse médico através de uma teleconsulta ou de uma consulta online, uma teleconsulta. Para além disto, temos a nossa conveniência e autonomia. Portanto, se nós não precisamos de ninguém, nem que nos leve a estas consultas, nem que nos acompanhe depois na própria consulta, nós temos aqui uma conveniência e autonomia que não tínhamos anteriormente, ou seja, através da telemedicina e mesmo dos dispositivos de monitorização remota, as pessoas idosas podem gerir melhor a sua própria saúde e tomar decisões informadas com uma autonomia também superior àquela que temos com a saúde convencional. Para além disso, uma coisa que provavelmente vocês todos estão a par, que é o risco de infecção. Quantos de vocês já não tiveram um utente que foi para o hospital e voltou com uma infecção, ou teve que ficar de uma forma mais prolongada no hospital porque apanhou alguma infecção? Os hospitais e centros de saúde são locais propícios a isso. E é particularmente preocupante para pacientes que têm, de alguma forma, o sistema imunológico enfraquecido. A saúde digital permite evitar essas deslocações frequentes e a exposição a esses ambientes acaba também por ser reduzida, minimizando assim também os riscos associados. Por último, temos o acompanhamento contínuo e a prevenção. Se muitas vezes existem dificuldades em monitorizar estes pacientes fora das consultas, ou seja, a saúde convencional neste momento não tem a capacidade de fornecer um acompanhamento contínuo a estes pacientes, e muitas vezes acaba por se tornar difícil identificar problemas precoces e prevenir estas complicações. Através de dispositivos de monitorização e aplicações de saúde, neste momento é possível acompanhar constantemente esses pacientes e monitorizar sinais vitais, sintomas, permitindo logo de uma forma muito simples a intervenção precoce em caso de necessidade. A questão que se impõe é: vocês acreditam que todos conseguimos contribuir? Todos conseguimos ir à app do SNS e, por exemplo, verificar o estado dos nossos exames ou alguma medição que seja feita por algum dos nossos aparelhos que tenhamos connosco? Não, isso realmente não acontece. E acho que é um bocadinho neste sentido que a SEOS Live procura caminhar. Ou seja, a parte da estimulação cognitiva, sim, já todos conhecem e é uma coisa que está implementada neste momento nos nossos produtos. Mas agora temos estas questões todas que estão a ser trabalhadas por nós, que é a parte da telemedicina e teleassistência, ou seja, neste momento também já é possível personalizarmos aqui os serviços para este campo, seja, por exemplo, um psicólogo à distância, um médico, um fisioterapeuta, ou mesmo a possibilidade de marcar consultas online. Isto é sempre a própria entidade que pode construir este serviço de raiz e disponibilizá-lo para os seus clientes.
Temos também esta parte aqui já disponível, que tem aqui muito a ver com a parte da monitorização, que é a possibilidade de criar aqui lembretes que de alguma forma apoiem estas pessoas que estão em casa e que se lembrem, por exemplo, de tomar a medicação, de se hidratar, de uma consulta que possa acontecer no futuro próximo. Temos a possibilidade de estar em constante comunicação com estas pessoas. E trago-vos aqui uma novidade, que é a SIS Life neste momento está a trabalhar numa aplicação de saúde, que tem tudo a ver com aquilo que falei anteriormente, que eventualmente também poderá vir a conectar-se com alguns dispositivos para ler parâmetros de saúde. E o objetivo aqui é que a própria pessoa tenha a possibilidade de, por exemplo, chegar aqui, carregar no botão de peso, porque está numa fase de controlar o seu peso, inserir o peso que mediu neste dia e esta informação toda, ou seja, destes pequenos parâmetros que temos aqui. Toda ela é recolhida, claro, ela é passada aqui para o nosso back-office e pode ser interpretada a qualquer momento pelo profissional responsável para perceber se estes dados estão de alguma forma alinhados com aquilo que está planeado, por exemplo, para este utente. E agora, que já falei muito, passo aqui a bola para vocês, que é, a minha questão é, acreditam neste futuro tecnológico? Aquilo que eu falei aqui para vocês faz sentido? Alguma vez já tinham pensado sobre isso? Quantos de vocês, por exemplo, é que trabalham com estas pessoas que estão em casa, ou seja, com os serviços de SAD, por exemplo, ou têm, por exemplo, alguma empresa de serviços de apoios ao domicílio? Contem-me, gostava um bocadinho de ouvir as vossas opiniões, as vossas ideias que surgiram aqui destas informações que eu vos passei. Diogo, vais ter que me ajudar. Não sei, faz aí uma cutucada nessa malta. Pronto, eu começo. Boa, Ana, obrigada. Eu acredito no futuro tecnológico não por aprendizagem, mas sim por obrigação. A sociedade vai obrigar a que haja este futuro tecnológico. Mas esta realidade ainda é muito, muito nova. Eu estive a ver e estive a rever. Eu trabalho numa ERP e revejo isto, por exemplo, na minha avó, que neste momento está a ter cuidados em casa e este sistema era quase que um milagre se ela conseguisse entender tudo ao pormenor. Claro. Concordo, Ana. Eu acho que isto não é só por obrigação, mas eu acho que também é muito pela necessidade, porque se nós pensarmos, por exemplo, uma pessoa que está em casa, vamos supor aqui a minha avó que está em casa e que tem um problema de saúde associado, se eu lhe passar a informação de que aquele equipamento lhe pode dar uma maior segurança e uma saúde de alguma forma mais controlada, eu acredito que aquilo de obrigação passe quase a necessidade e a intenção de utilizar. Eu acho que o caminho também vai muito por aí, ou seja, de passarmos isto e de percebermos todos nós que isto, para além, não é uma obrigação, ou seja, se calhar, por exemplo, quando a app do Sistema Nacional de Saúde surgiu, para nós foi quase uma obrigação. Aliás, quando as nossas receitas começaram a parar na nossa caixa de mensagens, muitos de nós, se calhar, não gostamos, nós gostávamos de ter o papelinho. Eu sou uma adepta do papel em certos momentos também, eu confesso. Mas se pensarmos agora, se calhar faz todo o sentido. Eu acho que foi uma evolução realmente positiva para todos nós. Eu acho que tem aqui a ver um bocadinho com o nosso mindset. Sim, mas nessa perspectiva, por exemplo, eu não sinto que foi uma obrigação, para mim facilitou-me imenso a minha vida, mas a minha avó sente que é obrigada a ter um telemóvel ou ter a associação do telemóvel de alguém para receber uma receita. Ela diz que já é obrigada a ter que pedir a alguém, enquanto que se ela fosse à consulta e lhe dessem em papel, era totalmente autónoma em ir à farmácia, por exemplo. É nesse sentido de obrigação, não? Sim. E nesse sentido realmente pode de alguma forma despertar esse sentimento de obrigação. E os utentes também têm que aceitar isso. Muitos deles negam e não aceitam. É isso, Vera. Eu acho que... Mas acho que também era aquilo que nós estamos a falar, que é... Ok, tem muito a ver às vezes com a questão da obrigação, e se nós conhecíamos o processo de uma forma e ele foi alterado, eu acho que é muito mais complexo do que uma novidade que surgiu.
Quando nós estamos uma vida inteira habituada a uma receita em papel e ela passa para o online, é chato, realmente. Agora, quando nós nunca tivemos, por exemplo, o acompanhamento de algum parâmetro de saúde diário que nos permitisse, por exemplo, medir... sim, sim? Alguém a falar? Ok, que nos permite medir, por exemplo, algum parâmetro de saúde e depois temos essa possibilidade, eu acho que de alguma forma nós nos sentimos mais seguros. Eu sentir-me-ia mais segura, ou a possibilidade de nós termos aqueles aparelhos que pronto, nós já todos conhecemos, que em caso de queda também emite esse alerta, eu acho que tudo isso acaba por fazer com que a pessoa se sinta mais segura. Eu acho que isso acaba por não ser visto tanto como uma obrigação e como uma necessidade, e aí facilita a nossa aprendizagem. De qualquer forma, são casos e casos, e nada como a experiência para nos fazer ter aqui pontos de vista diferentes, claro. Sim, eu também posso dar ponto de vista super positivo. Aqui no lar, eles adoram ir para os seus lives, já não somos nós que dizemos que quer ir, não, eles próprios já têm o sentido de ir, porque sabem que aquilo lhes vai trazer benefícios. Por isso, vai tudo do hábito, de explicarmos para que é que serve, da utilidade daquilo, das vantagens e Sim, tudo. sim. Concordo, Ana. Muitas vezes, e principalmente nas instalações dos equipamentos, a mensagem que passamos é exatamente esta. Uma coisa é nós chegarmos ao pé de um utente e dizer assim, olha, está aqui este computador, é para você jogar. E outra é, olha, está aqui este computador, ele foi colocado aqui especialmente para si e tem esta quantidade de benefícios se o utilizar. É diferente. Ou seja, se nós explicarmos à pessoa que, por exemplo, com um jogo de memória vai manter aqui capacidades cognitivas ao longo de um tempo, do maior tempo possível, do que se não estiver a fazer, eu acho que é diferente. É muito importante a mensagem que nós passamos. Porque a tecnologia está a acontecer, cada vez ela está mais presente no nosso cotidiano. E se está no nosso, também estará no deles. E eu acho que tem tudo a ver aqui com a mensagem que passamos. Realmente acho que é por aí. Não sei se temos aqui mais opiniões sobre o assunto que queiram partilhar. Eu quero falar. Olá, Força. Olá, Flávia. André. Como está? Bem, obrigado. Finalmente consegui voltar. Boa. Eu queria falar aqui uma questão que acho que é central, tem a ver com a literacia digital. Mais focado agora, se calhar, talvez no público-alvo do Serviço de Apoio Domiciliário. Ainda para mais aqui, no interior, a literacia digital é muito baixa e acaba por ser uma primeira grande barreira que nós encontramos. O que é que nós podemos fazer aqui? Esperar 10 anos, porque acho que a geração que está a seguir àquela que temos neste momento virá muito mais capacitada, porque já estará a manusear nesta altura a tecnologia de uma forma diferente que aqueles que nós encontramos neste momento. Mas a literacia digital, nós fizemos um estudo recentemente, fizemos um inquérito assim muito por alto, não muito minucioso, mas para perceber realmente aquilo que era o contacto com as tecnologias, o que é que tinha sido, o que é que eles dominam, o que é que não dominam, e realmente é muito baixo. E eu acredito que possa vir a melhorar no público que vamos encontrar ao nível das pessoas das pessoas que envelhecem em casa, que nós apoiamos em casa, virá a melhorar. Mas isso tem sido uma grande barreira, tem a ver com a literacia digital. Acho que pode necessitar aqui talvez, não da vossa parte, mas sim da sociedade em geral, das famílias, por todas as famílias. O suporte familiar é importante e o suporte familiar às vezes não quer ajudar muito, e seria importante porque os netos sabem mexer no tablet, os filhos sabem, e depois há ali aquela falta de apoio por parte destes agentes que também acabam por ser importantes. Mas a literacia digital continua a ser ainda muito baixa, mas que eu acredito que dentro de anos, derivado daquilo que está a ser o trajeto da tecnologia, vai deixar de ser tão baixa. O que será ótimo e fantástico para poder envelhecer em casa o mais tempo possível e a institucionalização ser cada vez mais tardia. É isso mesmo. André, obrigada pelo contributo. Acho que tocou aqui em pontos realmente muito importantes.
nós hoje falamos, como eu estava a dizer, de uma forma muito geral. Eu acredito que nós temos aqui muitos pontos para abordar, seja a questão da família e o papel da família neste assunto, mesmo também depois a parte dos profissionais e de que forma é que nós podemos, de forma a otimizar o nosso tempo, tornar estas pessoas mais capazes e mais autónomas. Eu acho que, sem dúvida, isso é um bom ponto para nós darmos início aqui a um novo assunto num próximo webinar. Fiquei com o costume ali, fica. Joana? Ok. Flávia, mas acho que também não nos possamos esquecer aqui de uma parte, e agora faço aqui um pouco um paralelismo com o que nós fazemos, que também tem que haver aqui uma questão, principalmente quando falamos de entidades oficiais, de ter aqui uma camada de usabilidade na tecnologia. Eu não sei qual é a vossa opinião, mas utilizando o MySNS, ou SNS 24, etc., é muito complicado de se usar, principalmente a parte de fazer o login e até chegar à aplicação. Eu acho que às vezes para nós é complexo usar a chave móvel digital ou as credenciais de acesso. Eu acho que também tem que haver aqui uma parte de preocupar-nos em garantir esta acessibilidade. Não podemos pôr só nas pessoas, não é? Temos a literacia digital, então vamos esperar um pouco até a literacia digital acompanhar. Eu acho que isso vai demorar um bocadinho mais do que 10 anos, pelo menos, André, se formos ao ritmo que vamos hoje, eu vejo muito a literacia digital, mas muito mais baseada nas redes sociais, e enfim, porque depois quando é para utilizar estas coisas, eu ainda acho que ela está extremamente baixa. E então acho que tem que haver aqui um esforço também, principalmente quando falamos de entidades públicas, em que estas tecnologias, né, cheguem muito mais facilmente a esta população. E, como eu disse, ter aqui um paralelismo, a SISLive é um esforço privado, portanto nós temos esta missão de levar a tecnologia às pessoas mais velhas, mas eu acho que as entidades públicas deviam de ter muito mais esta preocupação e não quase fazer o puzzle ao contrário. Aquilo está quase feito para nós não conseguirmos utilizar, né? E nem vou falar do portal das finanças, mas acho que é um pouco isto, porque senão, se virmos o que aconteceu na pandemia, desenvolveram-se coisas fantásticas que puseram de margem a população alvo dessas coisas fantásticas, não é? Portanto, teleconsultas e afins era tudo fácil, e depois deixamos a população que mais precisa delas de fora porque não sabe utilizá-las. E acho que é este caminho. Acho que a tecnologia vai ser inevitável, como é inevitável já na nossa vida, mas acho que tem que haver aqui um esforço mais comum em ela ser fácil de utilizar. Portanto, é um bocadinho mais o meu ponto de vista. Eu já agora, aproveitando tudo aquilo que está a ser dito, eu vou também pegar um pouco naquilo que o colega falou há bocado, da literacia digital. Antes de irmos propriamente para a literacia digital, temos que perceber também que a grande maioria dos nossos utentes não tem qualquer tipo de literacia. Será um pouco por aí o receio deles quererem entrar na literacia digital. Eu própria vejo, quando faço algumas atividades no SISLive com eles, o grande medo deles é, sim, danificar o aparelho, mas a principal razão que eles indicam para não querer participar é o facto de eles não saberem ler. Por mais que nós lhes expliquemos e por mais que nós façamos com que eles percebam que aquilo está super intuitivo e que eles não precisam, que há muita coisa que eles não precisam saber ler para poder ter acesso àquela tecnologia, um dos grandes medos deles é esse mesmo, é a falta de literacia para poderem participar, quanto mais a literacia digital. Obrigada, Magda. Realmente é uma situação que muitas vezes acontece, cada vez menos, felizmente. Cada vez menos encontramos pessoas que não sabem ler nem escrever nas instituições, mas realmente ainda é uma realidade. E é com base nesses pressupostos que nós temos as interações que até abordamos anteriormente, ou seja, todos os nossos botões são acompanhados por imagens e por ícones, e mesmo a própria cor, para ajudar estas pessoas. Ou seja, eu acho que nós temos aqui diferentes níveis de interação com os sistemas, com base também em toda a capacidade de aprendizagem que estas pessoas depois vão desenvolvendo com a sua utilização. Bem, estamos quase, ou já passamos aqui da hora.
Eu agradeço imenso. Eu disse logo que este seria um tema que daria aqui para muitas coisas, para falarmos aqui de muitos assuntos, para tomarmos diversos caminhos, e por isso é que está aqui prometido que vai ser um tema que eventualmente vai ser abordado mais à frente. Eu convido-vos aqui a partilhar, Diogo, não sei se podes partilhar o linkzinho aqui do nosso questionário do webinar. É um pequeno questionário, vocês vão demorar 1 minuto e 70 a preenchê-lo. É super importante para nós também termos ideia de como é que foi este webinar, se de alguma forma foi de encontrar as vossas expectativas, em que podemos melhorar. E, por exemplo, também nos podem sugerir aqui próximos temas que gostavam de ver abordados e discutidos, porque eu acho que estas sessões, mais do que de exposição de informação, são também aqui desta partilha de opiniões, e temos todo o gosto que o façam. Aí está, o Diogo já partilhou com vocês, podem, entretanto, carregar para responder posteriormente. De qualquer forma, ele também vai, o linkzinho também vai no nosso e-mail de follow-up aqui do webinar. Não vos querendo chatear mais e chateando, próximo mês estarão comigo novamente, se tudo correr bem e se voltarem a inscrever e não estiverem fartos de maturar. O próximo tema será motricidade 2.0 e como é que a tecnologia está a transformar este envelhecimento saudável, como está a transformar hoje, no presente, e como é que pode transformar no futuro. Alguns dos conteúdos que nós temos aqui: importância da atividade física no processo de envelhecimento, prevenção de quedas, tecnologia e acompanhamento de saúde, dicas para uma vida ativa e saudável. Será no próximo dia 23 de agosto e eu conto com todos vocês. Uma vez mais, agradeço a vossa presença. Umas boas férias para quem estará de férias nas próximas semanas e uma boa semana para quem estará aqui na luta a trabalhar. Obrigada a todos. Obrigada, Flávia. Obrigado. Obrigada, Vera. Obrigada.